Olá, que bom que você está aqui nessa aula onde nós vamos falar sobre sentido, onde nós vamos falar sobre natureza e significado. A natureza fala. Será que ela fala? Qual é o sentido da fala da natureza? Qual é o sentido da existência da natureza? A vida tem sentido? O que significa ter sentido, não é? São as questões fundamentais. Bom, para quem está acostumado com uma aula com slides, eu não funciono muito bem desse jeito, tá? Para mim, uma aula como essa, se eu usar slides, eles me aprisionam. Eu não gosto muito, então eu gosto de voar livremente, apesar de que acho que é o cantor Falcão que disse que a liberdade é um pássaro voando com gaiola e tudo, e para mim faz sentido, mas eu gosto de trabalhar um pensamento mais livre. E aí vocês vão me dizendo se faz sentido para vocês também ao longo desse nosso encontro. Muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ronan Cardoso, eu sou cofundador da Mestra Natureza, conhecida antigamente como Apotecários da Floresta, e nós estamos há bastante tempo, já tem mais de uma década, produzindo conteúdo nas redes, escrevendo, dando cursos acerca de temas relacionados à natureza. Eu sou formado em letras, né, na verdade, mas eu tenho uma alma inquieta e acabei debandando para o lado da biosemiótica, né? O único, talvez, da minha turma de formação de letras que tinha esse pé numa semiótica mais filosófica. A semiótica é a ciência que estuda a significação, a produção de significados. Como é que um significado acontece na cabeça? Como é que isso se estabelece? Por que que as pessoas acreditam numa coisa? Como a gente vê o mundo? Tudo isso está relacionado a como as informações são processadas. A semiótica ela vai falar sobre essas questões. Estudando bastante a biosemiótica, que é uma área que vai integrar biologia e semiótica, e estudando também o universo da fitoquímica, o universo das plantas e também da inteligência vegetal, e estudando florestas, estudando as moléculas produzidas pelas plantas e como essas moléculas são utilizadas pelos corpos vegetais para equilibrar o ecossistema, para interagir com outros seres, e me aprofundando no universo da biologia, me aprofundando no universo da semiótica dentro da biologia, que vai entender que todos os seres produzem significados, produzem sentido daquilo que vivem, eu acabei criando diferentes conteúdos relacionados a essa temática da conexão com a natureza dentro dessa perspectiva da biosemiótica, que é bastante filosófica, vamos dizer assim, uma das filhas da fenomenologia. Né? A fenomenologia tem muitas disciplinas filhas, e entre elas nós temos, por exemplo, a psicologia, mas temos também a semiótica, entre outras. E produzindo esses conteúdos, surgiu essa ideia de realizar um trabalho dentro da ecopsicologia. Né? Na verdade, eu tenho uma formação também em ecopsicologia, sou pós-graduado em ecopsicologia e estou fazendo nesse momento uma pós-graduação em psicologia analítica junguiana e gosto de me aprofundar nessas temáticas que envolvem justamente a percepção do mundo, a relação entre mente e mundo, essa relação entre espírito e objeto, espiritualidade e ciência. Existem muitos temas que vão me intrigando nesse mundo da substância, nesse mundo da vida, da mentalidade da vida, e eu trago bastante das minhas leituras e da minha própria forma de ver o mundo
nas minhas aulas, então eu vou indicar algumas leituras, mas muito do que eu vou trazer aqui é também a forma como eu vejo, né, entendo essas relações. Então, quando for algo que está respaldado por algum tipo de estudo, eu vou mencionar, e quando for uma coisa que é um pensamento mais livre para a gente poder pensar junto sobre essa natureza circundante, algo um pouco mais original e que talvez seja novidade para algumas pessoas ver dessa forma, não sei. Talvez sim, talvez não. Mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar apenas na caixa, né? Eu gosto de sair da caixa. E para sair da caixa é importante que a gente aprenda, especialmente, a questionar, pesquisar, para poder ampliar os nossos saberes, a nossa percepção de mundo. E bom, falando em percepção de mundo e falando em significado, quando a gente fala sobre a vida, quando nós falamos sobre essa vida que somos, quando nós falamos sobre ser, quando dizemos eu sou, o que somos? Quando dizemos, quando perguntamos se a vida tem sentido, o que estamos perguntando afinal de contas? E quando olhamos para a natureza ao nosso redor, quando olhamos para as cidades, essas cidades ao nosso redor, as urbanidades, quando olhamos para o mundo, um mundo que é muito tocado pela perspectiva humana, transformado esteticamente, quimicamente, vale nos perguntarmos o que estamos fazendo. Afinal de contas, o sentido da vida é ser um nome com um bom sobrenome? O sentido da vida é ser um número, ter um registro para que exista um controle de quem nasce, onde nasce, quando nasce? O sentido é um trabalho ao qual nos ligamos por alguma razão ao longo da nossa vida, ou a nossa família, aqueles a quem somos próximos, amigas, amigos. O sentido está no que fazemos, mas e se não deixarmos nada? A vida então não vai ter sentido? O que eu preciso fazer para minha vida ter sentido? Onde é que eu encontro sentido na existência humana? Nas experiências que a vida urbana de hoje pode me trazer. É interessante sempre a gente se questionar, porque é muito fácil a gente se confundir com os papéis. Afinal de contas, na ontologia, ou seja, no desenvolvimento biológico de ser, nós somos facilmente levadas e levados a acreditar em determinadas condições que são impostas pela biologia e pela experiência de estar num corpo com certos órgãos, com determinadas funções, limites, demandas. E somos levadas e levados a formular uma experiência pessoal, subjetiva da realidade. Os sentidos capturam informações e o universo é informação, então, se tentarmos colocar isso em uma caixa onde nós podemos colocar tudo que existe, chamar essa caixa de existência. Então, talvez possamos pensar para além da matéria, do átomo, da energia, podemos pensar em tudo que for existência. Para começar a nossa reflexão, qualquer coisa existente, como poderia um universo morto dar origem à vida? Suportar vida. Eu vejo nisso uma incoerência lógica. Afinal de contas, se há vida, e aqui estamos, e podemos duvidar que estamos aqui, mas a gente pode parar, tomar um café, sentir o sabor, voltar a pensar. Então, de alguma forma, aqui estamos. Manifestamos-nos, existimos aqui. E existir, ocupar a materialidade,
Ocupar o espaço de uma existência significa que você está integrado ou integrado a essa materialidade, integrado ou integrado a essa existência. Afinal de contas, o que é necessário para que possamos existir? Quantas forças interagem? Quantas moléculas pode existir num corpo se em uma gota de água há quintilhões delas? Quanto é necessário de fenômenos entrelaçados para que possamos estar aqui falando sobre existência? Cada estrela produzindo seus elementos, nuvens, poeira cósmica se aglutinando, um universo de encontros, de choques, de contrastes, onde surgem as estrelas, a partir desses encontros de nuvens de elementos químicos densas espalhadas pelas galáxias. E esses elementos que possuem uma identidade e podemos olhar e dizer é uma estrela, pois possui um comportamento. Essa existência, essa existência se revela. E ela se revela no seu comportamento. E o comportamento das estrelas, ele não é caótico ou aleatório. É específico. Pois é necessária uma determinada força gravitacional, é necessária uma determinada quantidade de energia para que uma estrela como o nosso Sol consiga pegar hidrogênio da poeira cósmica e transformar em hélio, fundindo átomos constantemente para produzir um novo elemento. Que potência! Produzir a materialidade, que é o corpo da existência. A existência tem um corpo. E seu corpo são os elementos, o universo. Mas o universo, ele está contido na existência e não o contrário. Então, há o que podemos perceber, medir, classificar, e há aquilo que ainda estamos tentando entender, e há ainda além o que talvez jamais entendamos acerca de todos esses campos e forças necessariamente entrelaçadas para que a realidade seja possível. Mas vejamos o comportamento dos átomos das estrelas. As estrelas nascem, vivem, produzem elementos, produzem radiação, e elas colapsam. E de repente, há muita energia, elas já não conseguem mais sustentar a sua forma. Então elas explodem num processo em que elas distribuem pela galáxia os elementos que produziram ao longo de suas vidas. Então você, eu e tudo que existe compartilhamos os elementos que estão num perene ciclo de renovação, transmutando de forma em forma, de planeta em galáxia, buracos negros, satélites como a Lua, corpos que nós entendemos como vivos. Mas quando pensamos nesses fenômenos espalhados pelo cosmos para além de nós acontecendo aqui na cidade, na urbanidade, quando pensamos nesse universo maior, quando pensamos nas estrelas, nas galáxias e na quantidade absurda de galáxias que podem existir, muito mais do que existem grãos de areia espalhados pelas praias da Terra, então nós nos damos conta de onde quer que a vida se manifeste, ela possui um comportamento que é uma relação, é sempre uma teia, é sempre baseado em conexões, porque não há fenômeno isolado. E isso tem implicações potentes, se pararmos para pensar. Não há fenômeno isolado, há uma totalidade. A minha percepção do tempo ocorre porque eu possuo sentidos, eu possuo uma estrutura. Meu corpo tem sensibilidade, capta determinados elementos da realidade, informações, ondas, frequências, que serão transmutadas, traduzidas da linguagem natureza para a linguagem corpo que sou.
um filtro de realidades. Mas eu, sendo um filtro, processando essas informações, criando um mundo dentro de mim conforme recebo as informações para interagir com esse mundo, eu sou resultado de uma série de fenômenos que já eram possíveis nesse universo. Não fosse possível que partículas se unindo em moléculas, moléculas se transformando em tecidos, porque os seus encontros são possíveis ou não. Há átomos que se encontram, há átomos que não, e vai depender de muitos fatores. A quantidade de força eletrônica ao redor desse núcleo atômico, se é grande, se é menor esse núcleo, leis da natureza. Onde quer que a existência esteja acontecendo, ela acontece através de relações específicas, não aleatoriamente. Então o universo tem um comportamento, mas quando eu percebo este comportamento, quando eu me dou conta deste comportamento, eu estou dentro de uma ideia de tempo, de temporalidade, pois as informações chegam imbricadas, postas umas sobre as outras. Os meus sensores químicos, físicos espalhados pelo meu corpo, captando essas informações, processando tudo isso, vai trazendo de onde emerge o eu, essa ideia de tempo, de temporalidade. Mas afastemo-nos da ideia da temporalidade. Afaste-se do seu corpo agora. Imagine, apenas imagine que você está voando como um balão distante do seu corpo e a cidade vai ficando pequena, o planeta vai ficando pequeno e você se afasta da ideia de tempo. E o que resta é existência. A única noite que existe. Como disse Fernando Pessoa. A existência é uma totalidade, entende? Nós, na nossa percepção, fragmentamos a existência, filtramos. Mas se pudermos entender a totalidade, poderemos ver a existência como comunicação. Um corpo que expressa. Esses comportamentos significam algo. Os encontros entre as moléculas significam algo. O que é significar? Vem justamente de uma relação de sentido, onde uma informação é ligada à outra. A nossa mente, por exemplo, significa o mundo, dá significado ao mundo. E de onde vem essa capacidade? Ela é humana? Só humana? Porque se voltarmos, se eu penso na minha mãe, na minha avó, bisavó, se eu for voltando, tataravó, e vai, volta no tempo. A ancestralidade, ela é uma etapa do meu desenvolvimento, porque eu não sou apenas Ronan. Não há corte seco, o desenvolvimento da vida é ininterrupto. Eu sou parte de uma linhagem da vida que teve sucesso em continuar vivendo até hoje, assim como você que me assiste. Mas a vida não se encerra na humanidade. E nós partilhamos com outros seres de elementos nestes corpos existentes. Hum, Vamos tentar sair das ideias pré-existentes e vamos tentar ver a vida como um fenômeno que se manifesta. Essa manifestação ocorre através da matéria. Seja qual for o corpo vivo, esse corpo vivo transmuta matéria em corpo, transmuta partícula em identidade, natureza em identidade. Qualquer que seja o corpo vivo, ele precisa de uma permeabilidade seletiva, ele ajusta-se a uma realidade existente percebida. Então existe uma estrutura, essa estrutura corpo sensível, e essa estrutura tenta se separar do mundo ao mesmo tempo em que se funde a ele. Pois tenta dizer, isto sou eu esta matéria, eu estas regras da natureza,
Mas há uma arte e as transmuto. A vida faz isso. Nas mais simples células, a mais simples das bactérias, ela fica rodando, como se fosse um sensorzinho, quando está parada. Até que ela percebe alguma coisa química e vai naquela direção. É boa, é ruim? Então ela decide o que fazer. Ela se afasta ou ela engole aquilo. A bactéria tem um desejo. Há algo que ela não quer. E isso está definido para ela. E seu corpo também define sua experiência. Afinal de contas, é através de seu corpo, de sua percepção, sensibilidade, que ela vai experimentar o mundo. E é aí que está uma sacada importante sobre a vida, pois a vida gera experiências. O corpo é mantido pela vida. Se você se corta agora, o que que acontece com o seu corpo? Ele entra num processo de regeneração. Um processo autopoético, como dizem Humberto Maturana e Francisco Varela, filósofos e biólogos chilenos, que trazem a ideia de todo corpo vivo como um corpo que se constrói constantemente, a autopoiese, uma autoconstrução. O corpo se refaz a todo instante. Há uma autonomia nisso. E você pode dizer, mas e o DNA? O corpo está lendo o DNA e está produzindo o que está sendo feito. Bom, a biosemiótica tem uma visão um pouco diferente sobre isso. Afinal de contas, o DNA é uma codificação. A vida não tem corte. Há um processo ininterrupto. Mas ela troca de corpo. E ao trocar de corpo, ela cria um código passado adiante, um código orgânico, um código químico, a ser lido e interpretado pela sua próxima versão. Uma versão que acumula conhecimentos. E na biologia dirão, como Charles Darwin, que existe uma seletividade onde um ser nasce com um membro um pouco diferente e aquilo pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, e assim ele vai sendo selecionado. Mas há uma teleologia, há uma meta. Que coincidência existem tantos acidentes com toda a vascularidade necessária e sentido necessário de existência de um membro, de um sentido desenvolvido como audição, visão? Ora, nós só podemos ter visão porque existe luz, porque existe o sol, há uma teleologia. A vida, ela sente o sol, ela percebe o sol e ela interpreta. A interpretação da vida sobre a radiação é que gera a luz. A luz não existe fora de nós. Os seres não entendem, não enxergam a luz da mesma forma. A luz é criada pela mentalidade da vida na nossa forma humana e nas formas que podem transmutar a luz perceptivamente. A luz existe, então a vida desenvolve os olhos. A vida sente o sol e ela produz os olhos para senti-lo, para dar sentido a ele. E toda a estrutura por trás, toda a mecânica, toda a estrutura necessária para que esses olhos transformem, junto com o restante de todo o sistema, aquilo que está sendo captado, aquilo que está sendo visto, na luz, nas cores que nós vemos. Há espécies de lagostas que podem ver 18 cores primárias. Seres humanos veem três, algumas mulheres veem quatro. O mundo não é o mesmo, cada espécie da vida, cada corpo faz sentido da natureza e da realidade existente à sua maneira. E isso também tem graves implicações lógicas. Quando nós olhamos para a natureza e vemos as formas vivas, nós estamos vendo esse pulsar. Há uma força se manifestando, autopoética, certo? Entra a maçã, sai excremento e o corpo permanece. Vai se transformando ao longo de seus processos de sua ontologia, de seu envelhecimento. Mas o sentido permanece, o mundo passa e a identidade
está sendo trabalhada com uma determinada constância, com uma determinada coerência. Por quê? Porque a vida produz essa experiência. Porque nos demos conta. Os outros seres não se deram conta. Mas e se pensarmos por outro lado? E se pensarmos que todos os seres vivos estão fazendo agora a mesma coisa? Tente pensar. Deixe vir à sua mente as minhocas, deixe vir à sua mente as larvas, as moscas, as mariposas, as borboletas, as serpentes, os morcegos, os cavalos, os javalis, os porcos, os cães, os gatos, todas as pessoas nos seus lugares, fazendo o que estão fazendo agora mesmo, todos os seres. Tente pensar em todos os seres da natureza. Tente sentir. Deixe vir à sua mente o que estão fazendo estes seres, cada um em seu lugar agora mesmo. Se você tivesse que construir um mapa disso tudo na sua mente, não estão manifestando uma identidade através de um corpo? Não estão organizando informações para revelar a si próprios? Todos estes seres? O corpo é desenvolvido pela vida. E ela, como sabemos, vai se transformando através de pais e filhos, gerações na espécie humana. E esse corpo desenvolvido pela vida, é através dele que temos todas as experiências que podemos ter. Sem esse corpo, que experiências podemos ter, não é? Muitos acreditam que fora do corpo podemos ter outros tipos de experiência. Mas e se olharmos para esses corpos vivos como sendo uma narrativa? E entender que viver é muito difícil. A radiação não ajuda. A química é difícil, a física é difícil. Tudo está em constante transformação, mudança, movimento. Viver é difícil, mas a vida encontra respostas e o corpo é o desenvolvimento de respostas, de ferramentas. O corpo também é uma comunicação, pois o que a vida entende do sol, ela também transformou em olhos. O que a vida entende sobre ser, ela fez de movimentos. Existem debates diversos. A vida começou sozinha, ela foi criada. Para mim, tanto faz se ela foi criada, se ela começou. Se tentarmos entendê-la, se olharmos para estes corpos vivos dessa maneira, veremos que eles obedecem à mesma ordem, seja da natureza, do cosmos ou do nome que você quiser chamar. A ordem é ser. E é impossível para um ser não ser. Ele é. Quando está doente, quando não está. Enquanto vivo, o ser comunica. O corpo comunica, os órgãos comunicam. Há sentido no coração. É a necessidades e as experiências que você vai viver por ter um coração. Há sentido no fígado, há sentido no estômago, no intestino, na bexiga, e cada elemento do seu corpo é uma narrativa, como uma mitologia desenvolvida pela própria vida, para explicar o que ela percebe, o que ela sente, para manifestar as suas paixões, os seus amores pela existência, os seus medos e os seus anseios. Tudo de maneira extremamente coerente em todos esses diferentes corpos. Cada um com a sua própria percepção, seu próprio mundo, seu mundo próprio. Mas, impreterivelmente, cada corpo carrega essa centelha. Eu comecei dizendo que o universo morto não pode dar origem à vida, porque não sustenta a vida. A vida acontece, é inegável, e ela acontece aonde? Na materialidade universal, na materialidade do cosmos, produzida pelas estrelas. Isso aqui tudo foi produzido por estrelas. Eons atrás.
E essa noção muda a perspectiva sobre a importância humana. Francis Bacon, importante pensador e filósofo, muito influente desde sua época, é o primeiro que diz num trabalho que ele escreve de aforismos filosóficos. No primeiro aforismo de cara ele diz: no homem, conhecimento e poder coincidem. E ele faz toda uma alegação nos trabalhos dele acerca da relação com a natureza, dizendo que Deus nos deu Éden, nós somos banidos, mas podemos recuperá-lo, e podemos recuperá-lo conhecendo a natureza. E vamos conhecer a natureza fazendo o que for necessário para fazê-la falar. E desde então, nossa relação com a natureza, desde 1600, se transformou completamente. E nós passamos a ver o mundo como domínio. A palavra domínio vem de domus, do latim. Domus é a ideia latina, romana, de casa, de lar, onde você tem ali um dominus, alguém que tem mais autoridade naquele lar, a quem outras pessoas daquele lar, daquele terreno, respondem, né? A quem outras pessoas recorrem para que resolva os problemas. A pessoa com mais velha, a pessoa mais poderosa, é o dominus. De domus vem domínio, de domus vem domesticação, de domus vem domicílio. A vida, ela incorpora a materialidade, então ela faz um domicílio. E há a falsa ideia gerada pelo eu de que existe uma separação entre o meu domicílio e o seu domicílio. Essa ideia de separação entre corpos e natureza, que não existe na natureza, o próprio ar que respiramos é um oceano de misturas, não há vácuo. Respiramos partículas de todos os corpos que estão habitando as diferentes paisagens, somadas. Quando observamos essas questões da materialidade e da vida incorporando, da vida neste domínio, entendemos que existe essa fragilidade, vulnerabilidade da vida. Ela precisa de manter-se existindo. Há uma ameaça à vida, há uma ameaça a um corpo. Há o sucesso diante da ameaça, há uma depressão diante da ameaça, o medo, a fuga, que se reflete em toda a natureza viva. Pois há certos fundamentos para a existência da vida que têm relação com ter um corpo, ocupar um domínio, transformar a natureza. Francis Bacon traz a ideia de que nós podemos dominar a natureza. Dominando a natureza, isso seria um direito divino do ser humano. Mas essa perigosa narrativa, ela esconde a realidade. E o ser humano, embora possa escrever poesias ou fazer foguetes, e isso seja realmente bastante interessante, não faz nada além de perceber informações, organizá-las e dizer: isto sou eu. A vida comunica. Tudo que fazemos é narrativa. A ciência é uma narrativa. Qualquer religião é uma narrativa. Nietzsche disse: não há fatos, apenas interpretações. E de fato, a vida revela, tal como a existência revela. A existência revela o seu significado através do seu corpo, do seu comportamento. Afinal, o que está existindo? O que está acontecendo? Aquilo que acontece é aquilo que não acontece. A não existência é inconcebível. Por quê? Porque existe. Há. Então pensemos. Se há e há vida,
e os fenômenos não podem existir isoladamente, então a vida é um eco existencial. A vida é uma possibilidade de existência tanto quanto o pão é uma possibilidade do trigo. Nesse nosso universo, as possibilidades já estão entrelaçadas. E nós percebemos um desenrolar, mas todos os corpos são manifestações da identidade cósmica, da identidade existencial, da identidade da própria natureza. Ecos fractais. E nós não podemos escapar das leis da natureza, das leis que regem as moléculas e daquilo que é possível dentro da narrativa do cosmos. E a vida ecoa a narrativa do cosmos. E a vida precisa de encontros, tanto quanto para as estrelas surgirem, são necessários encontros, tanto quanto para que a existência aconteça, é necessário o entrelaçamento, o encontro, a alteridade, a harmonia. E a vida do nosso planeta, nas suas mais distintas formas, ela experimenta a natureza, experimenta uma identidade, geração após geração. E não importa o corpo, grande, pequeno, voa, nada. A vida quer a pluralidade. Se não quisesse, não seria plural. A vida quer a multiplicidade de experiências. É o que se manifesta. A vida é eloquente. E quando paramos para ver uma floresta, ou os efeitos de uma floresta, e quando paramos para ver um ambiente sem árvores, sem plantas, quando vemos na floresta a abundância da vida, o entrelaçamento das raízes, dos fungos, das espécies, a vida ensina, não apenas com as suas formas, não apenas com as suas funções, mas a vida ensina a quem quer que saiba ler o que ela significa. E se tem uma coisa que você vai ter que continuar fazendo de um jeito ou de outro todos os dias da sua vida, é ser. Não de uma forma inconsciente, mas o que quer que você faça, tenha você ou não consciência disso, continuará sendo o propósito da vida. Seu coração bate, você transmuta o ar em ritmo, em voz, você dá ciclo ao ar dentro de você, você dá sentido à natureza. O sentido é o seu corpo, é a sua mente, é o que só você sente, é o que só você pode fazer, é que só você, aquilo que vem na sua mente. A vivência da fenomenologia de ser. E quando pensamos que a vida pede por essa experiência ao ponto de criar seu corpo, quando pensamos em tudo que está por trás de todos os fenômenos entrelaçados, de tudo que precisa acontecer no universo para que um macaco coma uma banana, para que uma serpente coma um rato, para que um ecossistema possa acontecer, se olharmos para a existência como um desdobramento do potencial de existir, se olharmos para a vida como um eco da existência, como tudo que existe, se entendermos que todas as espécies, que todos os corpos são narrativas, poemas que a vida escreve para a natureza, se entendermos que a vida está dizendo o que ela vê, percebe, sente, através das suas manifestações, como pisaremos nesse mundo? Se eu consigo entender que a planta é capaz de sentir a chuva, o sol, a terra, os outros seres,
que ela desenvolveu flores e frutos justamente porque existiam outros seres. Se nós conseguirmos ver a comunicação acontecendo, porque ela está acontecendo agora mesmo, como nós vamos conversar com essa natureza? Arrogância? Qual é o sentido da vida humana? É ser um número, um nome, uma profissão? Ou é vivenciar a experiência da vida? E a humanidade, em suas experiências particulares e coletivas, desenvolveu as diferentes culturas, e as culturas são herdadas, assim como os corpos são herdados. Nós não escolhemos em que corpo nasceremos, nós não escolhemos em que cultura nasceremos, mas nós nos adaptamos. E os elementos da cultura, eles nos oferecem a possibilidade de viver o potencial que existe na nossa alma. A mitologia, os símbolos, as religiões, os encontros, tudo aquilo que dá sentido, tudo aquilo onde nossa energia pulsa, onde nós a colocamos e as coisas se manifestam. É deslumbrante e fascinante o mundo das cidades humanas, cheio de luzes e acontecimentos espantosos, rápidos, notícias, coisas horríveis acontecendo, coisas ótimas acontecendo, o mundo vai acabar, guerras vão acontecer, pessoas estão passando fome, mas olha que parque lindo, olha só que coisa maravilhosa. Uma cidade. E essa discrepância que vem desse afastamento da consciência da existência acontecendo, da consciência da natureza, dos corpos, das similitudes, das proximidades, da irmandade que temos com todas as coisas vivas. Esse afastamento obscurece. E sem a presença viva da natureza e intensa, adoecemos. Experimente ficar sem sol. Adoecemos sem natureza. Ansiedades, diferentes adoecimentos psíquicos, físicos, inevitavelmente acontecerão se nos afastarmos da química natural, da física natural, da presença da natureza. A natureza ensina. E não é o caso de romantizarmos uma vida nas florestas. Pois a vida é difícil. Vai lá brincar de passear na floresta pra você ver. Não é sobre romantizar. É sobre ouvir e respeitar. É sobre compreender as vozes das árvores, dos seres, porque isso nós podemos fazer. Nós podemos comunicar muito bem. Nós podemos ouvir e podemos dar voz. E nós podemos criar florestas inteiras quando trabalhamos junto com a natureza. Mas se a natureza é alheia, se a natureza é estranha, se a natureza é útil, se a natureza é meu domínio, se ela está aqui para ser domesticada, dominada, então todos os corpos o são. Porque a forma como nós vemos e tratamos a natureza se reflete na forma como nós vemos e tratamos o nosso próprio corpo e os corpos alheios. Se a natureza é útil, o meu corpo é útil. Se a natureza só serve-se bonita, o meu corpo só serve-se bonito. Bonito para quem? Se a natureza está aí para ser dominada, o meu corpo também. E eu preciso dominá-lo, dominar os meus medos, dominar. Quantos adoecimentos não vêm daí? Da necessidade de dominar o próprio corpo, a própria vida, o próprio tempo, o próprio dinheiro.
Mas e se nós pudermos transformar o sentimento? E se nós pudermos transformar o sentido? E se nossas vidas pudessem ecoar as vozes da natureza? E se nossos atos e profissões, e se nossas escolhas e cidades pudessem revelar o que aprendemos de melhor com a natureza? E se nossos prédios aprenderem a limpar o ar tanto quanto as árvores o fazem? Podemos ensinar isso aos nossos prédios. Podemos ensinar às nossas casas. Podemos ensinar. Nós podemos criar robôs para nos ajudar a transformar o lixo, a recolher das ruas, a limpar os rios. Não precisamos negar a tecnologia, não precisamos negar a ciência, não precisamos negar nada para viver em respeito com a natureza. Não precisamos de negar a nossa própria natureza. Não precisamos de negar a vivência dessa natureza, por mais que às vezes seja difícil, violenta, sofrida. A vida só é possível porque ela aceita. Você sabia? Você tem receptores específicos para moléculas específicas. Eles se especializaram. Você sabe o que isso significa? Já parou para pensar? Que a vida aprendeu a receber, que a vida aprendeu a acolher, e que o corpo é o resultado do encontro entre o choque da realidade do mundo, das radiações, das forças, das frequências, e a poesia que a vida faz disso? Sim, poesia, porque é subjetivo. A vida interpreta. Uma borboleta não lê o que voa inscrito em suas asas, disse o poeta. Mas está lá escrito um sinal para outras espécies ou para a sua própria, e que tem sentido e resulta em comportamentos específicos. E se nós mudarmos a narrativa? E se percebermos a vida pulsando em cada atitude? E se percebermos o universo se desdobrando em matéria e pensamento? E se pensarmos existencialmente e não apenas focados no que entendemos como é vivo, não é? Chega dessa classificação: plantas inferiores, mamíferos superiores. A taxonomia, ela é importante, mas talvez seja mais importante nós aprendermos, antes de escrever a taxonomia, a ter a humildade de perceber que não é porque somos boas e bons em comunicar, em relacionar informações, que somos mais ou menos próximos ou próximas da fonte da vida. Ninguém está separado da fonte da vida. Você é vida. Eu sou vida. E se nós olharmos um para o outro assim, entendendo o que a vida quer, entendendo a narrativa de tocar e ser tocado, a narrativa de fazer sofrer ou de sofrer. E se nós pudermos entender as dinâmicas das nossas relações e das nossas emoções, e se nós pudermos olhar para tudo isso e entender que nós não somos a máscara, que há um rosto enorme e que não cabe na pequena máscara de um nome historicamente situado, de um hábito, de um algo que possa ter acontecido a você. É a sua vida, é a sua jornada, é a sua história, é a sua linhagem, está dentro de você, mas você é maior. Você é a vida. E tudo que ela aprendeu e condensou em códigos passados adiante, em narrativas, em interpretação, em subjetividade,
É isso que torna possível uma sinapse. É isso que torna possível carne fazer luz. Os poderes da natureza, os poderes da vida, são os poderes da natureza, para o bem ou para o mal. Bem e mal são interpretações, pontos de vista. O que há é natureza. E a existência humana, ela não é feita para ser perfeita. A vida quer a pluralidade de experiências. Então não adianta sonharmos numa utopia em que um dia todos serão iguais e darão as mãos. Isso, se a vida quisesse, já seria possível. Não é o que a vida quer. A vida experimenta o mundo através de olhos únicos, porque o seu corpo e o meu possuem receptores espalhados geograficamente diferentes, em quantidades diferentes. O vestido é preto ou é dourado? Lembra dessa enquete da internet de alguns anos atrás? Os corpos não veem, não percebem, não sentem o mundo da mesma forma, você e eu, a mesma espécie, tão parecidos, tão semelhantes. Mas você não sente o mundo como eu sinto. O espaço-tempo não permite. A fenomenologia não permite. Não é o que o universo deseja, não é o que a vida quer. O que o universo deseja, o que a vida quer é o que há, é o que é possível, é a pluralidade, é o espaço-tempo único de cada existência, de cada ponto de vista. É a sublime canção de cada corpo existente, não só vivo, dentro da nossa ideia de vivo. Só o universo vivo sustenta a vida. Tudo se transforma. A matéria é metamorfose. E tudo que é potência a partir da matéria é potência da natureza. Se eu olho para a natureza e vejo o que as árvores podem fazer com suas moléculas, se eu vejo a comunicação entre as raízes e as redes de fungos, se eu olho para a natureza e eu vejo a comunicação de uma flor e o sentido dela, em um de seus mais importantes discursos, Buda só levanta uma flor e fica em silêncio. Qual o significado e o sentido de uma flor? Para a planta? Para a natureza? A planta doa a flor é o corpo dela. Um corpo que ela cria com uma cor, com um aroma, com uma forma específica para se comunicar com determinadas espécies. A vida é inteligente, cada planta é inteligente, cada mamífero é inteligente, cada inseto é inteligente, porque a inteligência não é do que nós entendemos como inseto ou planta. Essa limitação de ver só a forma atrapalha. O que precisamos ver é a vida. Precisamos ver como a vida encontra formas de sobreviver à radiação do sol, à oxidação, ao tempo, desdobrando-se, entrando cada vez numa linha ininterrupta em novos corpos. A vida possui uma inteligência absurda, porque o universo permite. A inteligência é uma potência da natureza, não nossa. E quase tudo que nós fazemos é inspirado na natureza. Quase tudo aprendemos observando as plantas, as aves, os seres. Quase tudo. Porque uma pequena parte, sim, existe o nosso mundo imaginativo que transmuta essa natureza em outras formas no pensamento. Mas tudo que podemos aprender está na natureza. É só dela que extraímos a matéria-prima, inclusive para os nossos pensamentos, que só são possíveis dentro de uma totalidade de fenômenos que se cruzam para esse momento. Então, se eu olho para a natureza e eu sei que ela é inteligente, se eu olho para a natureza e eu percebo as narrativas, se eu olho para a natureza e eu ouço as suas histórias,
Se eu olho para uma paisagem e percebo o que essas plantas me dizem, o que sua forma me diz, o que ela quer com esses galhos, com essas flores, com seus ciclos, com esses frutos, o que ela quer com essas relações, com esses pássaros, esses insetos, e se começarmos a perceber a harmonia, a música acontecendo por trás dos desejos das plantas, se percebermos como as plantas são seres tão mães da nossa natureza, pois elas gestam, elas cuidam. As plantas criaram a camada de ozônio, sem as plantas nós não existimos. Nunca teríamos acontecido sem plantas. Não há vida sem plantas, porque elas prepararam o terreno antes das outras formas vivas. As plantas são os seres mais antigos a colonizar o planeta em massa. Junto com os fungos e bactérias, seres mais complexos, as plantas. Elas transformaram a química da atmosfera e dos solos. As plantas mudam o clima global porque elas alteram a pressão atmosférica. Mudam a dinâmica do ar, das chuvas. Quantos poderes essa natureza tem? Então eu consigo entender as mitologias. Eu consigo entender como uma pessoa, um ancestral meu, poderia olhar para a natureza e senti-la tão viva. Eu não preciso olhar para o símbolo e ver o símbolo. Isso é ignorância. O sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Já ouviu essa frase? Então eu não olho para o símbolo da natureza para parar no símbolo. Mas o que está por trás dessas comunicações, dessas sutilezas, dessa inteligência da vida e do sentido inerente ao corpo, à existência, ao fato, às relações intrínsecas, os entrelaçamentos, o oceano, a atmosfera. Não há corte seco, a linhagem ininterrupta, a vida ecoando o universo. Na ecopsicologia, falamos da nossa relação com a natureza e do afastamento da natureza e dos problemas que advêm desse afastamento. Tudo começa com um sentido. Que sentido eu dou à natureza? Que sentido eu dou à minha existência, ao meu dia, às minhas ações, às minhas palavras? Que sentido a humanidade dá para a sua cultura, para os seus símbolos, para as suas cidades? Tudo começa no sentido que nós damos, porque o poder não está no símbolo. O poder está na interpretação. E a interpretação é um dos grandes poderes da vida permitidos pela natureza. Então, como interpretar a natureza? Você já tentou falar com um cachorro? Já tentou observar um gato? Já tentou ler uma floresta, um bosque? Pois passe a fazê-lo. Pois sinta a vida. Saia do ponto, entenda o mar todo. Saia da gota. Pense na galáxia, no universo, em tudo que pode estar acontecendo agora mesmo. E lembre-se, inclusive, seus pensamentos são existências. E pense, junto comigo, o que eu posso aprender com o mundo que as cidades não estão me ensinando? O que eu aprendo com a natureza, com suas respostas, seus corpos, sua inteligência, suas formas, suas funções, suas soluções? Hoje a biomimética é uma área, por exemplo, que aprende bastante com a natureza. A ecopsicologia também herda um pouco desse conhecimento, de nós olharmos para a natureza como produtora de design, porque há um design, há uma teleologia, um lugar para onde se vai, um objetivo, há um propósito na subida da planta, há um propósito na folha, há um propósito
em cada estrutura que existe, pois foram criadas em relação com a natureza. Nada é efêmero, tudo ensina. Em tudo a natureza está escrita. Então, eu espero que, de alguma forma, alguma dessas ideias possa tocar você e levar você a olhar para o mundo e ver um mundo vivo. Levar você a olhar para as mitologias e compreender os símbolos, e compreender que a mitologia surge a partir de uma determinada natureza, de uma relação com a natureza, de uma relação com as fases da vida, com o ser, com o existir. Como tentamos explicar tudo isso e sentir tudo isso ao mesmo tempo. Espero que de alguma forma você possa pensar na sua relação com a natureza, que você possa olhar para o mundo, compreendê-lo, perdoá-lo, se perdoar e compreender que a vida é sensível mesmo e o que ela quer é sentir, senão não sentiria. Mas a vida também quer aprender e nós aprendemos. E os fluxos acontecem. Nós não podemos obrigar uma pessoa a aprender, a perceber, a entender algo, mas há fluxos. Sócrates dizia que você precisa de uma isca correta para pescar, mas que todo o conhecimento está dentro de todas as almas, pois todas já vislumbraram. Faz algum sentido, não é? Se pensarmos em vidas passadas como a vida que passou até esse momento, se pensarmos na linhagem da vida ininterrupta, na ancestralidade como uma parte da minha própria evolução, Ronan, o nome, o número, é uma invenção, é uma máscara, é um símbolo de quem sou para uma determinada cidade, de um determinado contexto de um país, de uma determinada configuração geopolítica global. Mas eu sou vida e aprendo. Por isso, eu preciso dividir o que eu aprendo. E foi da onde surgiu a ideia de dar essa aula. E como eu já estou estourando meu tempo, eu espero. É muito pouco tempo para poder falar sobre questões tão profundas. Mas eu espero ter podido dividir um pouco do que nós, na Mestra Natureza, Raíssa e eu, estamos tentando trazer com o nosso trabalho, para que façamos parte desse fluxo, desse movimento, dessa onda que atinge o coração de determinadas pessoas, nesse movimento que acontece, onde nós redirecionamos a nossa atenção para o sentido das nossas ações e para o que podemos aprender com a natureza, certo? É isso.